Tu se considera um bruxo? Essa palavra é muito forte, né? Muito... Se eu fosse de algumas gerações passadas, eu estaria sendo perseguido, ou eu teria sido queimado, com certeza vivo, ou estaria fugindo pro resto da minha vida. Provavelmente era bem difícil eles conseguirem se safar naquela época, porque é muito massivo, né? A igreja foi muito massiva. Então, eu me considero uma pessoa espiritualizada, que sei dos segredos que estão fechados. Então, eu sei dos segredos que estão com as pessoas que foram denominadas bruxos e bruxas e feiticeiros, e os segredos que estão com os padres, com os pastores da alta cúpula. Então todos usam. A questão é, eu não quero entender disso. Perfeito. Aquele que entende consegue saber aonde está o Santo Graal. E o que é o Santo Graal? É a famosa pedra filosofal. O que é pedra filosofal? É realmente você entender quem você é. A vida, Pedro, para mim e para todo mundo, você pode falar que não, mas com certeza, lá no fundo, não pode ser trabalhar, fazer sexo, ter filho, viver e morrer. Porque ninguém é reflexivo assim. Para um minuto e pensa, peraí, trabalhei o dia inteiro, agora eu vou jantar com a Diandra, aí a mãe tem que trabalhar de novo, aí eu vou voltar pra casa, aí tem uma DR programada com ela, e aí daqui a pouco tá velho, tá aí com ruga, aí eu boto um botox ou não, daqui a pouco eu morro. Isso não faz sentido. Se a vida for só isso, não faz sentido. Então tem coisa, só que a gente não gosta muito de pensar nisso. Então eu faço as pessoas meditarem. E aqueles que meditam, sentem esse chamado. E que chamado é esse? Nossa, eu quero entender o que é isso aí. Aí quando entra, vê que o mundo é realmente bem diferente. É a história do Red Pill, né? Da pílula azul e vermelha. É engraçado que depois, quando a gente abre os olhos para certas coisas, por exemplo, símbolos, tu nunca mais consegue olhar para os símbolos de outra forma. Perfeito. Tu sempre vai procurar um significado, né? Eu falo isso porque eu sou assim. Eu sempre procuro um significado nos símbolos. Então, normalmente, a gente sabe ali quando tem uma pirâmide, uma coisa diferente, aquilo ali tem um significado. Então, é engraçado que parece que cai escamas dos olhos. Você não consegue mais enxergar aquela coisa como você via antes. Isso, tô falando de símbolos, fora as outras coisas, né? Relacionadas à energia e etc. Então tu não consegue mais viver a vida ou enxergar as coisas como antes, né? Exatamente. Isso você, porque tu determinou. Não, já deu. Mas se você pegar a humanidade, Pedro, ela é cega. Porque vale a pena ser cego. Preste atenção. Ser cego é a mesma analogia que eu posso fazer entre gordura e músculo no corpo. Músculo é horrível manter. Porque pesa, é difícil construir. E gordura? É só sair daqui e meter 2 Mac. Mac lanche feliz. Mentira, Mac lanche infeliz, né? Porque depois você vai guardar aquilo tudo. E aquilo tudo não serve pra nada. Porque não tem vitamina, não tem mineral, não tem nada ali, né? Uhum. Você pode ter um pouco de carboidrato, um pouco de proteína, só que é tudo ali meio que lixo, no final das contas. Só que o que o McDonald's ele consegue de diferente? Que talvez um outro prato não consiga da mesma maneira. Ele dá açúcar rápido. Ou seja, o que a gente quer? Recompensa rápida. Então a maioria das pessoas não querem saber o símbolo. Elas olham, legal. Muita gente diz que é besteira isso, é coisa da tua cabeça, a teoria da conspiração. Tem essas pessoas que são... A maioria das pessoas são assim, né? Que acha, tá falando bobagem, nada a ver. O cara botou uma maçãzinha lá na Apple lá porque, sei lá, porque ele mordeu a maçã, sei lá. Tem a história, né, do filme, eu acho, não sei, que fala que caiu a maçã na cabeça do cara. Eu também não lembro. Mas não tem nada a ver com aquilo, né? Não é uma coisa poética, é uma outra coisa. Pedro, não dá pra o cara da Apple falar assim, então é o seguinte, por que eu botei a maçã? Botei a maçã porque a maçã representa o bem e o mal. E aí, eu sei que o diabo ofereceu... Ninguém sabe qual é a fruta, né? Porque o livro de Gênesis na Bíblia não diz. Sim, diz o fruto, né? Mas não diz qual.
Podia ser uma manga. Há anos atrás, o Fantástico fez uma matéria dizendo que podia ser uma banana. Podia ser. É feio, né? Se pensar numa banana. Podia ser uma jaca. Olha, essa jaca é deliciosa. Só que a galera quer pensar na maçã, então vamos pensar na maçã. O arquétipo de Satanás entregando é maçã. Então, pra gente é maçã, pro mundo inteiro. É uma fruta vermelha ali, aquela coisa. Bacana. Aí tá a mordida ali. Que é justamente o que Eva mordeu e depois Adão mordeu um pedaço. É óbvio que o que a maçã representava? O que o fruto representava? O fruto estava onde? Olha que incrível essa analogia. O fruto estava na árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal. Eu tenho a Apple. Eu tenho conhecimento do que é bom e do que é mal. Pedro, se tu tem o conhecimento do que é bom e do que é mal, tu é um rei, tu é um poderoso. Então, é o maior símbolo que existe. Por mais que todas as outras marcas tentam concorrer, mas a gente sabe que a Apple está sempre à frente. E é muito difícil, ela não vai conseguir cair. Aí tem gente que vai falar, vai cair sim. É muito difícil, o símbolo é muito forte. Você vê, lançaram o iPhone 14. O iPhone 14 não foi bem recebido, porque parece o iPhone 13. Então mudou pouquíssimas coisas e vem naqueles preços baratinhos, né? 100 mil, 200 mil reais. Brincando. Mas viu uns preços muito surreais para a maioria das pessoas. E não teve tanta receptividade. Mas a marca não caiu. Vai lançar um 15 daqui a pouco, agora esse ano, ou 16, e vai explodir. Porque o símbolo ele pode oscilar, mas a força nunca. Por isso que é impressionante. As pessoas gostam de postar que estão com o iPhone. E parece que isso virou virou um artigo de luxo. Sim. Por quê? Porque tu sabe, tu tem a maçã na mão. Eu tenho fruto. Tu não tem. Eu tenho. É como se fosse isso. Então é óbvio que eles sabem como mexer com o inconsciente coletivo. Aí depois botar uma historinha no filme, né? E as pessoas que elas não se seduzem por isso? Por exemplo, tem as pessoas que odeiam Apple. Tem. Que gostam mais da Samsung, por exemplo. Perfeito. Tem pessoas que elas não se enfeitiçam por isso. São pessoas... o que tu diria sobre elas? Então, aí o que acontece? Na verdade, vamos pegar essa palavra que você usou. Se enfeitiça, sim. Só que aquele símbolo para a vida daquela pessoa não está fazendo tanto sentido. Ela vai ser pega com outro símbolo. Então, por exemplo, você tem ali o fã da Apple e o fã da Samsung, né? Que são as duas que mais estão ali lutando uma contra as outras. Então, a Samsung também não está para trás. Ela usa outro tipo de artifício, outra mensagem subliminar no símbolo dela. A Samsung, se parar para pensar, usa muito o S. E aí, o que o S representa no passado? A cobra. A cobra, sim, perfeito. Ela faz o movimento da cobra. E o S também representa uma runa. Runa significa sussurro. Runa era... Para a galera que gosta de Netflix, deve lembrar da série Vikings. Então, tudo aquilo que eles jogavam, que estava nos escudos e na cara, são runas. Então, tem vários símbolos. E um deles é um símbolo chamado Soelo, que é um símbolo exatamente que a Samsung copiou. Aí você vai entender. O que é Soelo? Significa o que a Samsung quer passar. Aí você fala, mas runa não tem nada a ver. Os Vikings com a Samsung, nossa. Vai ter gente aí escrevendo aí, nossa, esse homem delirou. Que cara maluco. É aí que tá. As runas não são dos Vikings, mas ficaram conhecidas por eles. Mas elas vieram bem antes. Então você tem runas e símbolos que tem 3, 4 mil anos. Então tá no inconsciente coletivo. Então, o que significa aquele símbolo? É uma conexão divina. Então a Samsung diz, olha, o nosso se conecta com algo maior. E a Apple fala, eu tenho conhecimento do que é bom e do que é mal. Então a galera que está numa esfera mais Samsung, mais Soelo, vai para Samsung. A galera que está numa esfera mais poder, fama e sucesso, vai para Apple. Então, não é que essa pessoa não caiu naquele símbolo, porque não faz parte do mapa dela, mas vai cair em outro. E você, Fernando, cai em algum símbolo? Claro que eu caio, em todos. Porque não tem como não cair. Os símbolos fazem parte da gente. Sim. A questão é, tu tem que saber direcionar a tua vida para escolher os melhores símbolos, a melhor forma, o melhor jeito de fazer. Porque aí teu caminho vai ser mais rápido. Porque o que a gente quer hoje? Rapidez nas coisas. E a gente quer profundidade, a gente quer que aconteça a coisa, a gente quer resultado. Essa questão da marca, do símbolo,
ela não é só meramente comercial, né? Eles não fazem isso só para vender mais. Não. Tem outros motivos ainda, né? Eu sempre converso e falo muito para facilitar uma marca que eu gosto muito, que é a Versace. Pensa comigo, por que vão colocar na Versace? Qual é o símbolo da Versace? É a medusa. Por que vão colocar a cara da medusa, que é uma mulher feia, horrorosa e bruxa? E porque o mundo todo, eu digo o mundo todo, é uma marca de luxo surreal, a Versace, com óculos, roupas, sapatos, etc., que o mundo compra. E qual é o símbolo? Uma mulher com uma cobra na cabeça. Pensa, Pedro, tu faria uma marca de luxo com uma mulher com uma cobra na cabeça e achar que isso ia fazer fama? Não, porque é muito pesado. Nossa, é um demônio. A Medusa não é uma mulher de Deus. Tipo, nossa, é um anjo de Deus. Não. Quem olha pra Medusa, o que a mitologia diz? Vira pedra. Então o que o cara da Versace pensou? Eu vou usar o símbolo que todo mundo conhece inconscientemente, porque quem olhar para as minhas coisas, o que vai acontecer? Ser petrificado. Pronto, não vai querer outra coisa. Nossa, que óculos. A pessoa para e olha. A roupa, o tênis. Porque eu sou Versace. Aí você tem o símbolo da Medusa. Então, o símbolo é muito mais do que a palavra Versace, que significa Versace, né? A palavra não significa tanto. O que está por trás que é o principal. A palavra é só o meio para chegar. É eu chegar agora ali pro cara da esquina e falar assim, tudo bem, meu querido? Prazer, Fernando Liberal, queria te dizer que eu te amo muito. Se eu falo essa frase para ele, ele vai tomar um susto e vai achar que eu sou louco e doente. Com razão, porque não tem intenção. A frase é bonita. Então a frase ela entra de propósito para abrir terreno e o símbolo que faz todo o trabalho. Mas não é por questão de branding, né? Não. Qual é, o que tá por trás disso? Perfeito. Acaba sendo um pouco branding porque você se torna aquilo. Eu pensava nisso, Pedro. Eu falava, peraí, o que o Fernando Liberal quer ser? O que eu quero passar para as pessoas? Eu quero passar que eu sou um reizão, um governador, um bruxo, um mago, um pastor, tipo um padrezão. Eu preciso entender o que eu quero passar, porque eu lido com o público. Ao mesmo tempo, se eu for inteligente, eu vou passar aquilo que eu sou. Sabe qual é o problema hoje? A galera quer passar um estilo governador e a galera, na verdade, é uma pessoa do rebanho. E não é nada contra. Mas se você é ovelha, fica difícil você andar com o leão. Quando tu diz que é do rebanho, são pessoas que não detêm esse conhecimento Não. do culto. Aí ele quer achar que ele é leão, mas ele é ovelha. Ele pode se tornar leão? Pode. Claro que pode. Mas ele tem que entender que ainda ele é ovelha. Só que o que você tem hoje no YouTube, no Instagram, na internet? Todo mundo achando que já é tudo. Tem gente, Pedro, que faz meu curso no final de semana. No final de semana seguinte, coloca assim no Instagram. Atendimento de magnetismo, já realizo há 20 anos. O cara acabou de fazer meu curso agora. Então as pessoas estão vivendo esse tipo de mundo. E as pessoas que não conhecem, elas estão tão carentes, algumas acabam comprando. E quanto ao atendimento dele? É R$50. Vou fazer. Como é que você vai pagar esse valor nesse atendimento se o cara estudou tanto assim? As pessoas não conseguem entender porque tem muita gente carente. Então, o preço, ele tem realmente uma moeda forte. Não estou dizendo que preço é tudo. Mas o preço tem uma moeda forte. Se você viajou para tantos países, estudou pra caramba, passou a vida inteira fazendo tantas coisas, você vai precificar de uma maneira. Tem uma bagagem toda por trás, Vai. né, de experiências. A pessoa vai comprar e na primeira vez ela vai falar assim, no primeiro módulo, minha vida mudou. Não valeu a pena? Valeu. Melhor do que pagar 50 mil sessões de terapia. Sim. Tu diz o produto digital que tu tem para vender, né? São módulos, então a pessoa tem que adquirir módulo por módulo, ou quando ela adquirir, ela adquire o pacote inteiro? Na verdade, o meu curso ele é presencial atualmente. A gente Presencial, não é online, então? Não, esse curso não. A gente está com umas estratégias, provavelmente ou para final desse ano ou para o ano que vem, algumas estratégias para trazer mais conteúdo digital. Então eu tenho um conteúdo digital que são os áudios, que é um valor muito irrisório, que é R$20 por mês, que a pessoa tem áudio todo dia meu, cheio de informação diferenciada. Cada dia um áudio diferente, com uma frequência no ouvido diferente que eu criei. Então isso é maravilhoso, é um produto de entrada. Sim, isso é um nome, produto de entrada. Você, poxa, só ouvir isso aqui 2, 3 minutos por dia, meu dia já ficou diferente. Então maravilhoso. Só que agora você tem que subir a escada.
pode ficar aqui o tempo todo. Então aqui está se te preparando. Aí tem um curso presencial, que são vários módulos, 6 módulos. Cada módulo é sábado e domingo, de 9 da manhã até as 7 da noite. É bastante coisa porque a gente tem hoje mais de 500 páginas de material. Vai sair o 6º módulo, que é o lançamento esse ano. Então a gente vai ter mais de 600 páginas nos 6 módulos de conteúdo. Como é que você dá 600 páginas de conteúdo prático? Eu não fico falando. É prática. Em 1 ou 2 dias. Impossível. Para você ter uma ideia, minha formação inteira tem, em média, 110 horas. Isso é que eu estou colocando 18 horas, sábado e domingo, que às vezes vai um pouco mais. Então, uma média entre 110 a 120 horas, os 6 módulos, contando os 6 módulos. Então, a gente separa de 2 em 2 meses os módulos para dar tempo também da pessoa assimilar aquilo tudo, ela fazer algumas coisas e realmente ver a diferença. E aí a galera faz o 2, o 3, o 4, o 5, porque viu a diferença já no primeiro. Sim. Antes tu levantou uma questão que ela não foi respondida. E se tu tiver a resposta, eu gostaria, obviamente, de ouvi-la. Que é, tu falou a respeito dos livros que a Igreja Católica reteve, né? Sim. E daí tu perguntou por que reteve. Ah, sim. E por que reteve? Por que reteve? Porque ali tem um conhecimento que ela usa até hoje. Então, por exemplo, a roupa do Papa, como é que ele descobriu isso? Que tá nos livros, mas que livro é esse, gente? São livros dessas mulheres que estudaram coisas secretas e fechadas. A igreja viu e falou assim, nossa. Aí começou a usar e falou, deu certo, tivemos mais pessoas, curamos mais. Fernando, então, cura. A igreja cura. Hoje quem tem acesso é só o Papa? Não. Várias fraternidades. Muitas mações têm, Rosa Cruz tem, a minha fraternidade, o MTB, tem. A fraternidade branca tem. Então eles não são dono detentores daquele conhecimento. Hoje é muito difícil de segurar um conhecimento, né? Só um grupo específico, só eles sabem. Porque na verdade a informação hoje tem a questão da informação que ela tá rápida hoje, né? E eu não sei, eu acho tem algum conhecimento ainda que ele é muito oculto a ponto só daquela seita ou daquele grupo saber e mais ninguém? Tem muita coisa que de fato praticamente ninguém sabe, só quem entrou em coisas muito fechadas e muito fortes. E algumas coisas são até relativamente perigosas, porque de novo, qual é a frase que o tio do... não sei se estou falando besteira, o tio do Peter Parker falou para ele? Acho que o tio Ben falou. Tio Ben. Com grandes poderes faz. Grande responsabilidade? Vem grandes responsabilidades. Exatamente. Então o que acontece? Muita gente começa a ter muito poder e aí perde a noção. É igual você pegar, por exemplo, eu não vou citar o nome, obviamente, mas o jogador de futebol que temos há pouco tempo, ex-jogador de futebol da seleção brasileira. O que ele acabou de fazer? Eu acho que ele ainda está preso, né? Pelo que eu lembro, eu acho que ele ainda está preso, né? Tá. A maioria sabe de quem eu tô falando, ele tá preso. Por que ele tá preso? Porque ele violentou, estuprou uma menina. Pelo amor de Deus. Qual é a explicação de um jogador de futebol bizilionário fazer isso? Porque falta essa maturidade. Ou seja, tem muito ego, tem muito poder e se perdeu no meio do caminho. Fernando, pode acontecer isso com você? Com certeza, sim. E eu todos os dias fico me vigiando. E vou te falar, Pedro, tem momentos que eu vejo que eu estou muito além. Que eu estou muito soberbo. E eu começo a me frear. Porque eu percebo que o ego está tomando conta de mim. Então isso é muito lindo de ver. Por quê? É lindo de ver. Porque nós passamos por isso o tempo todo. Por isso que o despertar é diário. Eu percebo e corrijo. Aí volta a minha essência. Então é como se o diabo sempre estivesse ali, né? Ele sempre vai estar ali, sem parar. Ele nunca vai fazer... Quando eu falo diabo, gente, eu não tô falando diabo chifrinho, nada disso não, né? Eu tô me referindo que o diabo, ele sempre... Esse arquétipo sempre vai ser contra todas as outras coisas. Então se você quer ganhar dinheiro, tem alguma coisinha dizendo assim, ei, fica vendo Netflix, fica de boa. Isso é o diabo, né? Que a gente coloca como metáfora, não é nada físico. Então esse é o grande problema. Então o despertar e o magnetismo te ajuda a se controlar e achar o teu eixo todos os dias. E quando você cair, você se levanta.